A paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui. Minha gratidão a Deus, a honra, a glória ao Senhor que nos dá esse privilégio. Glória a Deus, aleluia. Agradeço, pastor Paulo, pastor Nilce, pelo carinho de sempre, pelas palavras bondosas. Que o Senhor seja em tudo glorificado. Amém? Marcos capítulo 3, verso 13, vamos começar com esse versículo. Diz assim a respeito de Jesus: E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis. Amém? E vieram a ele. Se estamos esta manhã para falar um pouco com obreiros de liderança, já começo dizendo o seguinte: chamado não é para quem quer, é para quem ele escolhe. Então te considero um privilegiado nesta manhã por estar aqui, porque com certeza não é pela tua vontade, nem pela vontade do pastor Paulo Martins, muito menos a minha, embora eu vi na primeira foto do lançamento da pedra fundamental da igrejinha velha de madeira que tinha por aí, mas eu estava ali com a foto. Porém, não é pela vontade do homem, mas do Senhor. Eu gosto de Lucas capítulo 6, verso 12, que é a mesma palavra, porque dá mais detalhes. Ali é a nomeação dos 12 apóstolos. Porque lá por exemplo, Mateus 4, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 5, nós vamos encontrar Jesus chamando os primeiros discípulos, né? Passou lá na beira do mar, chamou os dois irmãos, Pedro e André, depois chamou os mais dois irmãos, Tiago e João, e assim por diante, depois foi chamando os demais. Até você já viu, irmão, a gente tem uma dificuldade de lembrar do nome dos 12. Quem é que sabe, não precisa dizer, mas quem é que sabe o nome dos 12? Primeiro. Você sabe? Não, às vezes eu tenho que ler para lembrar o nome de alguns, do Bartolomeu, por exemplo. Agora me diz uma coisa: quem é os 3 mais conhecidos, mais achegados a Jesus? Quem é? Pedro, Tiago e João. A gente até canta em corinho com as crianças da escola, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Agora, desses 3, tinha um que era mais achegado, mais íntimo de Jesus. Quem é? João. O que te faz popular é a tua intimidade com Jesus, amém, irmão? O que te faz conhecido, o que te destaca. Então tem 12, mas 3 são os mais populares, porque tinham intimidade. Desses 3 tinha um mais achegado, porque tinha uma maior intimidade, e recebeu uma das maiores revelações, Apocalipse. Então já faz a diferença do chamado, né? Agora tem outro muito popular, o traidor. Qual é o nome que vem na cabeça? Judas. Então ficou conhecido, popular por causa da maldade. Alguns de Jesus se enganou escolhendo, não, a Bíblia diz, para cumprir o que estava profetizado. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Mas Lucas 6, verso 12 e 13 diz assim: E aconteceu naqueles dias, ele subiu ao monte a orar. É a mesma palavra de Marcos 13, né? Então é uma visão diferente ou mais detalhada do evangelista, né? E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite orando em oração a Deus, certo? E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Então Jesus passou a noite orando antes de escolher. Então ele não errou, tá certo? Porque ele ouviu Deus, passou a noite falando com Deus. Quem sabe ele estava dizendo: eu chamo Judas ou não chamo? E o pai dizendo: chama. Não, mas eu não quero, mas chama ele. Sei lá, imaginação minha aqui agora, tá? Mas aí o que acontece? Chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, dentre eles escolheu 12. O que nós entendemos aqui? Que tinha muito mais que 12 discípulos lá. Diz que ele chamou os seus discípulos, subiram ao monte a orar, então tinha muitos discípulos, com certeza.
Diz assim: mas então ele escolheu 12 dentre eles e chamou de apóstolos. Apóstolo significa um mensageiro enviado, alguém sobre o qual é delegado uma autoridade, entregado uma mensagem e enviado. Isso é apóstolo. Daí em Mateus 10, Lucas 10, você encontra eles cumprindo as suas primeiras missões, que Jesus disse: vão, preguem, expulse demônio, cure enfermo e anuncie que é chegado o reino de Deus. Então isso é apóstolo, alguém que tem uma mensagem, uma autoridade delegada e é enviado a fazer. Se você olhar por esse ponto de vista, toda a igreja é apóstolo do Senhor, amém? Porque nós estamos aqui enviados, todos nós, com uma mensagem. Está lá em Atos capítulo 1, verso 8: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis testemunhas, começando por Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então são os enviados, e enviados com uma mensagem, e a mensagem é que é chegado o reino do céu, amém? Então Jesus chamou eles aí como ele quis, quem ele quis, elegeu e nomeou apóstolos, tá bom? Um pouco mais tarde surgiu Paulo, que não fez parte dos primeiros 12, mas Cristo apareceu a ele, e segundo a própria palavra e revelações ou estudos históricos, não foi só uma vez que Jesus apareceu a Paulo, mas muitas vezes, porque na primeira ocasião o Senhor já falou para ele que ia aparecer, ia falar com ele outras vezes, tanto que ele levou em torno de uns 12 anos para iniciar realmente o seu ministério como missionário, e assim por diante. Foi um grande destaque esse apóstolo. E eu quero fazer menção aqui do que ele recomendou a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, eu quero pegar o verso 14 e 15, porque os primeiros versículos é conhecido, é muito pregado para obreiro, para ensino, para consagração de obreiros, enfim, as instruções de Paulo no capítulo 3 de 1 Timóteo. Mas no verso 14 e 15, Paulo diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então Paulo, que possivelmente estava em Roma, e Timóteo estava em Éfeso, que é hoje na região da Turquia. Então essa distância que tem que atravessar o mar Mediterrâneo era a distância. Então Paulo diz: meu desejo é ir depressa te ver, mas caso eu demore, eu não possa ir logo, estou te enviando essa carta para te dar instruções de como você deve se portar diante da igreja. Primeiro destaque, 3 coisas que eu quero destacar aqui. A primeira é esta: como convém andar na casa do Senhor. Nós vivemos um momento bastante complicado, porque toda e qualquer regra, toda e qualquer regulamentação das coisas, na cabeça principalmente dos mais jovens de hoje, significa opressão, significa cercear a liberdade, prejudicar. É mais ou menos assim. O pessoal tem uma ideia de liberdade sem responsabilidade. Tudo requer alguma ordem e regra, hierarquia, essas coisas, senão vira bagunça, não é verdade? Então tem. E pelo testemunho do Evangelho. Então Paulo diz, para que você saiba como se comportar, como você deve andar. Por quê? A liderança é um espelho, é que nem uma criança. A criança começa a ter, em primeiro lugar, os seus responsáveis, pai e mãe, ou na ausência de pai e mãe, alguém que está criando, cuidando, começa a ser o primeiro modelo a quem ele vai imitar. Então lá em Romanos capítulo 13, por exemplo, verso 12, Paulo diz: a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Aleluia. Andemos honestamente como de dia. Então ele vai fazendo um contraste entre trevas e dia.
trevas, escuridão, ignorância, as coisas da carne ou da natureza humana ou maligna. Dia ou luz, símbolo que? De conhecimento, revelação, clareza nas coisas. Então a vida do obreiro e do líder não deve ter nada às ocultas, escondidas. Você está no dia, tudo é transparente, tudo é visível. Tua vida serve de modelo para aqueles que estão chegando, eles vão imitar os seus passos. Então se prega mais com o exemplo de vida do que com as palavras. A gente acha muito bonito o pregador no púlpito. Hoje temos que realmente fazer um show no púlpito e a gente acha isso muito bonito. Só que é diferente de alguém passageiro daquele que está com a igreja todos os dias. A igreja passa a ver a vida dele, conhecer a vida dele, saber tudo da vida dele, da família dele e tudo mais. E aí que mora a responsabilidade. Então diz ele: tomemos as armas da luz, andemos como de dia. E aí ele cita algumas coisas negativas, não em glutonaria, o exagero das coisas, né? Bebedeira, essas coisas nem se nomeiam entre crentes, né? Nem na desonestidade, aí já está um perigo, porque hoje a gente vive uma sociedade desonesta em tudo. Falar em política então nem se fala. O problema é que muitas vezes a desonestidade está vindo para dentro da igreja, em negócios, em tratos, uma série de coisas. Então você não anda nisso. Nem de soluções vem da palavra dissolver. Então tudo aquilo que vem assim para espalhar, dividir, contendas, Paulo disse: nada disso. O líder não pode estar envolvido em contenda, bate-boca, fofocas, invejas, que ele diz aqui para frente, tá? Evitar as dissoluções, nem contenda, nem inveja. Diz assim: mas revestimos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado das coisas da carne, suas concupiscências, suas paixões carnais. Quando a Bíblia fala da concupiscência da carne, ou paixão da carne, tem gente que pensa que é só nessa área moral, de sexo, coisa assim. Não, não é só isso. Isso também é lógico. Mas coisas da carne, se for olhar, por exemplo, Gálatas 5, no verso 16, vai falar um monte de coisas, as brigas, porfias, contenda, inveja e todas essas outras coisas, é colocado como paixões da carne. Então hoje nós vivemos um momento que as disputas estão acirradas também no meio político, e isso também tem dividido a igreja, criado contendas dentro da igreja. Mas nós temos algo muito maior e muito superior que nos une, que nos mantém, do que essas coisas lá de fora. Tem que deixar essas paixões de lado. E diz assim: se reveste de Cristo, andemos como de dia, na luz, te reveste de Jesus Cristo. Como isso vai ser possível se não conhecemos, se não estudamos e se não aprendemos? Então vem um momento de escolhas, de opções difíceis, mas que tem que ser feitas. O que une a igreja é muito superior do que o terreno que tenta dividir, contender, separar e dissolver. A segunda coisa que eu quero considerar aqui, destacar desta palavra de Paulo, eu disse que eram 3 coisas, né? A primeira que ele diz a Timóteo: como te convém andar. A segunda coisa que Paulo chama Timóteo a responsabilidade é a seguinte: a igreja tem dono. Ele disse assim: a igreja do Deus vivo. E eu gosto dessa expressão. Quando ele diz Deus vivo, ele está fazendo contraste, como em outras cartas, com aquele povo que era idólatra e que no outro tempo serviam a ídolos mudos, que tem ouvido e não ouve, boca e não fala, olho e não vê, tá em braço e perna e não se move, e assim por diante. Eles agora têm um Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que fala, que enxerga, que se move, e ele diz assim: Deus vivo, esse Deus que age. Então seria a igreja do Deus vivo. O que está dizendo? A igreja tem um dono. Então toma cuidado como você trata essa igreja. Ela tem um dono. Aleluia. E esse dono é a maior autoridade, aleluia, é o Deus, aleluia, vivo. Aleluia. Então esse destaque, é a igreja do Deus vivo.
A igreja é o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 27, o mesmo apóstolo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Combinando isso com Romanos 12, 5, que ele disse assim: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros um dos outros. Então Paulo diz isso: a igreja é de Deus, do Deus vivo. Noutra carta ele diz: a igreja é o corpo desse Deus. Cristo, pelo Espírito, habita na igreja, ou seja, a igreja é o corpo de Cristo na terra. Diz ele assim: somos um corpo. Se somos um corpo, nós somos membro um dos outros, que ligados formam o corpo. Paulo usa essa figura para a gente olhar: ouvido, nariz, boca, olhos, e mão, e pé, e tudo, né? Isso é um corpo. Se nós encarar dessa maneira, significa o seguinte: quando o pastor Paulo é abençoado, eu também sou abençoado. Amém. Se ele está alegre, eu também estou alegre. Se ele está triste, eu também estou triste. O que é isso? Nós somos um corpo. Agora, quando a gente não tem essa consciência de corpo, a gente olha às vezes o outro lutando e diz que se lasque. Merece. Engarrajei. E alguns até dizem assim: pastor, tem que excluir, tira da igreja. Então, quando não tem visão de corpo, esse é o problema. Então ela tem dono porque ela é o corpo do Senhor. Se é o corpo, eu te pergunto uma coisa: você não cuida do seu corpo? Amém, Jesus, aleluia. Ah, se você está com uma dorzinha estranha, algum mal-estar, você corre para o médico, não pode? Ou pelo menos corre para a farmácia, comprar algum remédio que você acha que vai ser bom. Está com fome, você procura comer. Está com sede, tudo isso é cuidado do corpo. Está com frio, você vai se vestir. Você cuida do seu corpo. Agora, Deus não vai cuidar do corpo dele na terra, chamado igreja? Aleluia. Então, cuidado do que tu faz aí. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo: toma cuidado. Vê como tu anda, porque a igreja é do Deus vivo. É o corpo, ele tem cuidado. Aleluia. Aí a terceira coisa que Paulo fala aqui. Então, primeiro, como convém andar, Timóteo? Segundo, é a consciência, ela é a igreja que tem dono, ela é do Deus vivo, certo? E a terceira coisa que ele diz então sobre a igreja, coluna e firmeza da verdade. Ser crente, ser obreiro na igreja é para gente de coragem, para gente que tem chamado. Como eu disse de começo, ele chamou quem ele quis, não é quem quer. Tá certo? Mas pode ser que o teu bom desejo seja um chamado de Deus, é outra coisa. O mesmo Paulo também disse que aquele que deseja o ministério, excelente coisa deseja. Então, espera o chamado, esteja aos pés do Senhor, tá bom? Ele diz então esta palavra: coluna e firmeza. Aqui nós temos colunas à vista, né? Então não precisa dar muita explicação, isso aí é que segura as paredes em pé. Sem essas colunas, quem é construtor e sabe, as paredes vão cair, né? Ou pelo menos rachar. Então é isso que ele diz: coluna e firmeza. Dá sustentação ao prédio, às coisas. Só que quando nós vamos para uma visão bíblica, ela vai um pouco mais profunda. Ela tem um significado um pouco mais amplo. Por exemplo, uma pedra que servia para marcar um lugar, ou para conservar a memória, a lembrança, uma aliança. Por exemplo, Gênesis 28 e 18, quando Jacó está de viagem e dorme naquele lugar, e ele tem aquela visão de uma escada que ia até o céu, e anjos descendo, subindo, descendo, e diz então que Jacó levantou pela manhã, tomou aquela pedra e dispôs como coluna, ungiu, e fez ali uma aliança com Deus. Então, coluna na Bíblia também tem esse significado de um marco, um memorial de algum pacto e aliança. Tanto que mais tarde, alguns anos mais tarde, quando Deus fala de novo com Jacó, ele disse: eu sou o Deus de Betel, onde você ergueu uma coluna e ungiu e fez seus votos, a sua aliança comigo. Então Deus diz para ele: eu sou o Deus de Betel. E diz para Jacó: volta para lá, tá bom? E Jacó voltou. Então, coluna tem esse significado. Também servia como testemunha entre duas partes, o mesmo Jacó, Gênesis 31 e 52, Jacó e Labão, seu sogro, fazem ali uma aliança, e diz que então eles tomaram pedras
e fizeram uma coluna, e fizeram sacrifícios, e fizeram uma aliança de paz. E disseram que esta coluna de pedras seja o nosso marco e nosso testemunho, que você não passa daqui para lá, nem eu daqui para lá, com intenção de fazer mal um ao outro. Então foi uma aliança de paz. Então coluna tem esse significado, esse sentido, tá bom? E aí também, um sentido também figurado, por exemplo, Gálatas 2:9, o próprio Paulo diz que estando em Jerusalém, ele conheceu a Tiago, Pedro e João de serem colunas da igreja, do início, né? Colunas da igreja. E é interessante porque a gente tem inclusive promessas do Senhor, tá bom? Por exemplo, na igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:12, ele disse assim: a quem vencer farei coluna no meu templo e nunca sairá, nunca serão removidos. Entendemos essa palavra sobre coluna e firmeza da verdade. Aí claro que surge outra pergunta, mas que verdade é esta? Aí você vai ver o próprio Senhor Jesus dizendo, lá em João 14:6, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Olha, Jesus é chamado também por João, logo no capítulo 1, dizendo, ele é o verbo de Deus que se fez carne. Verbo é palavra em ação, ou que exprime ação, né? Verbo é palavra. Então Cristo é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E João disse, vimos a sua glória como a glória do unigênito. Então o próprio Jesus diz, eu sou a verdade, certo? Em João 17 e verso 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja Deus. A tua palavra é a verdade. Essa verdade que cura, que liberta, que salva, que transforma, e sim, essa verdade é a palavra de Deus. E é o próprio Jesus Cristo. Efésios 4:1, ele disse, rogo, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Aleluia. Então, se a igreja é coluna e firmeza da verdade, e verdade é Cristo e sua palavra, aleluia, então, meus irmãos, devemos continuar pregando a verdade. Amém. Vivendo a verdade. Mas não estão tentando nos calar? Já tem Bíblia modificada, tem outros querendo reeditar, fazer uma nova Bíblia, tem outros querendo nos proibir certos temas de pregar. Vamos continuar sendo coluna ou não? Sustentação da verdade? Aleluia. Mas se você for intimado à justiça e quem sabe até preso, você vai? Eu li uma história que no tempo da antiga União Soviética, né, que era aquele bloco comunista do leste da Europa, onde a Rússia era o principal país, chegaram alguns soldados e a igreja se reunia escondida, né, nos porões, no mato, em lugares escondidos, porque eram perseguidos, e ainda são até hoje muitos. Aliás, uma coisa que pouco se fala e está acontecendo, segundo o pessoal de missões, muito mártir cristão. Você não vê nas notícias, mas diz que é crescente e vem aumentando muita perseguição e mártir, morte realmente cristão em países islâmicos e comunistas ditadores. É crescente, é assustador. Mas você vê o silêncio total de meios de comunicação. Só vê isso por meio de pessoal envolvido em missões. E naquela época, fechar a igreja, matar, perseguir era terrível. A igreja se reunia às escondidas. Então diz que alguns soldados chegaram, pegaram um grupo de crentes e começaram a pressionar. E o pessoal foi demandando. E sobrou uns 3 ou 4. E daí aqueles soldados disseram, e vocês? Nós estamos dispostos a morrer por Jesus aqui. Não vamos negar de jeito nenhum nossa fé. Aí aqueles soldados largaram as armas, nós queríamos saber, nós estamos procurando os irmãos, nós queríamos saber quem é crente de verdade. Aleluia. Quem nós podemos confiar, apesar de soldados. Glória a Jesus. E aí ficaram com aqueles irmãos. Então a verdade é essa. Outro dia, falando com um pastor dos nossos lá em Rio Grande, ele, uns meses atrás que eu estive lá também, pegando uma reunião de obreiro, e ele disse, pastor, eu estou preocupado no seguinte, porque a nossa igreja, a igreja desta época, nossa época agora, ela não foi preparada para sofrer luta e perseguição. É verdade. É muito oba-oba, aquela coisa, e Deus é contigo, e você vai vencer, isso é uma vitória, e benção, e você vai vencer, isso e aquilo, e não está preparado para a luta. Eu diria, é verdade. Então muitas vezes é difícil esse negócio.
Então, viver como coluna e firmeza da verdade. Olha, Isaías 49, verso 2 diz assim: Ele fez da minha boca como uma espada aguda. Apocalipse 19, 15: Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Efésios 6,17: Tomai com o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se Isaías profetizou, e João no Apocalipse já viu Jesus Cristo, ele diz que saía da sua boca essa espada, e ela saiu para ferir as nações. Ele está falando da batalha final do Armagedon, onde pela palavra virá o juízo sobre a nação. Então, muitas vezes nós ficamos com meia palavra. É muita palavra de incentivo. Não vou dizer que isso não deve existir, mas as coisas devem se equilibrar. Palavra de incentivo, palavra de ânimo, mas tem que ser o seguinte, tem que ser conscientizado o seguinte: você está em guerra, temos oposição, temos que manter no meio de uma sociedade corrompida, podre, ao avesso, numa inversão de valores como nunca antes. E Paulo está dizendo: a igreja é coluna e firmeza da verdade, seja afrontada, ridicularizada por essa gente, discriminada de toda forma, e eles invertem e nos acusam, dizendo que é a gente que é a inversão, mas a igreja tem que continuar brilhando como coluna e firmeza da verdade, vivendo e pregando, não importa o quanto sejamos afrontados. Amém? Então, logo, ser obreiro e ser livre é mesmo apenas um crente, como a gente diz, não é para qualquer um, é para os chamados. Amém? E aquele que honra o chamado, que tem esse entendimento. Então, Paulo diz a Timóteo: como te convém andar? A igreja tem um dom, é do Deus vivo, e essa igreja é coluna e firmeza da verdade. Coluna, aquilo que dá sustentação, aquilo que mantém, verdade, que é Cristo, que é a sua palavra, que é seu ensinamento, porque essa palavra abençoa, salva, cura, regenera, transforma, muda, mas ela também julga e sentencia. Nessa última parte, a gente não gosta da aleluia, né? Mas está ali, ele veio, a espada que saiu da sua boca para ferir as nações. Para as nações pecadoras que se aliaram ao anticristo. Eu tenho dito, a gente tem que estar de olho na movimentação das nações, no que hoje é chamado de globalização e polarização, aquelas palavras que eu tenho falado, porque nisso está se definindo o que disse Malaquias 3 e verso 8: e outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve e o que não serve. Então as coisas estão se definindo, está certo? Está se mostrando, aparecendo quem é quem. Então a palavra que hoje salva, que hoje cura, que hoje liberta, lava, regenera, é a mesma palavra que vai vir como espada de juízo sobre os não convertidos e sobre as nações, conforme profetizado e ensinado. Então são coluna e firmeza da verdade. Só que quando a gente prega contra o mal e a maldade que impera nessa geração de hoje, o que ele diz? Você está sendo intolerante, você está sendo preconceituoso, né? Que é isso que diz da igreja. A igreja está sendo intolerante, preconceituosa e tudo mais, porque está pregando contra a imoralidade, a corrupção, o pecado, a injustiça, a maldade, tá certo? Estamos pregando contra isso. Não é simplesmente apontar o dedo e acusar, não é isso. Quando nós falamos dessas coisas, a Bíblia está chamando as pessoas ao arrependimento, porque não existe salvação sem isso. Então não é essa questão de apontar o dedo e acusar, julgar, não é isso. Eles invertem as coisas e diz que a gente faz isso, não. Mas se você não pregar uma palavra que conscientize a pessoa que é um pecador e precisa de um Salvador, olha, isso é Bíblia. Por que nós temos o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, chamada Lei? A lei veio exatamente segundo os ensinos de Paulo, principalmente em Romanos, em Gálatas, em outras cartas também. O ensino que ele trouxe é o seguinte: a lei revelou o pecado, e com o pecado que tomou corpo, que foi revelado pela lei, ela trouxe a morte, sentenciou todos à morte. Em Gálatas ele diz: então a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. Por quê? Porque no momento em que a pessoa se vê debaixo de uma sentença de um juiz, sentenciado à morte, ele clama: quem me salvará? E aí vem Jesus.
Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro, a lei conscientizou do pecado e da morte, e a graça veio fazer o convite: vinde a mim, convite de Jesus para a salvação. Então não tem como nós pregar salvação se não conscientizar a pessoa de que ela está em pecado. Ele só pode se converter. Claro, ele diz: mas isso é obra do Espírito, é obra do Espírito. Mas acabamos de dizer em Efésios que a espada do Espírito é a palavra. O Espírito vai usar a palavra, e vai usar a palavra no vento, não, na boca do crente, na boca da igreja, na boca do obreiro. Então essas três coisas, certo? Então a verdade, ela tem que continuar brilhando, temos que continuar sustentando, temos que continuar pregando. Agora, 4 coisas que eu quero destacar aqui sobre o chamado. Quero falar 4 pontos aqui sobre o chamado, que lemos em Marcos 13 e Lucas 6. 4 chamados. Primeiro chamado para seguir. Seguir quem? Seguir Jesus, lógico. Então Jesus disse: vinde a mim, certo? Em Mateus 4,19 ele disse: vinde após mim. Na versão NVI diz: sigam-me e vos farei pescadores de homens. Então esse é o primeiro chamado. Jesus disse: vinde após mim, ou sigam-me, conforme a versão da Bíblia. O que significa isso? Que Jesus vai na frente e a gente vai atrás, seguindo os passos dele. Não é do lado dele nem na frente dele, amém? Amém. É atrás dele. Aonde ele vai, a gente vai. É o filho imitando o pai, como eu falei antes. Então ele diz: sigam-me, ou venham após mim, certo? E eu vos farei pescador. Então esse chamado é um chamado para a salvação, é um chamado que toda a igreja tem. Então Jesus passa por aqueles homens na beira do mar, Mateus lá na coletoria de imposto e outras coisas, e ele diz: siga-me, venha após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de almas ou de homens. Então esse é o primeiro chamado para seguir. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em Efésios 5:1 ele disse: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Amém? Você é um filho amado, tá bom? Não deixa o inimigo botar aí na sua cabeça que ninguém te ama, que não sei o que. Essas coisas, sabe que o inimigo trabalha muito na cabeça de muita gente. Às vezes tem gente que até obreiro, está até servindo, está até trabalhando na igreja, mas ele se sente mal amado na igreja, e eu sei que não é o caso aqui, né? Tem um casal de muito amor e carinho aqui, você que tem pela igreja, por este tempo, como diz o pastor Paulo, e sei que eles tratam com muito amor todo mundo, né? Mas às vezes é por outros companheiros, às vezes é pela família, a pessoa que, né, se sente mal amado, e aí é coração amargurado. Então Paulo aqui diz, nesses ensinos, que nós somos filhos amados. Então seja imitador do Senhor como um filho amado. Então, assim como ele te trata e te ama, transmita esse amor aos demais. Está entendendo? Imitar? Aleluia. E que Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E na outra diz: então sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então aquilo que você tem e que você recebe dele com o mesmo amor e carinho, você passa adiante. Aleluia. Então você está seguindo os passos do Senhor de maneira rápida e resumida. Amém? A segunda coisa, o segundo chamado, então o primeiro é: sigam, vem após mim. O segundo chamado que eu quero destacar aqui, ele disse assim: aprendei de mim. Mateus 11:29. Aprender de Jesus. Então diz ele: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Interessante que a gente prega muito isso em mensagem evangelística, chamando a pessoa, né? Em Mateus 11:28, ali, né? Vinde a mim, cansado, deprimido, eu livrarei, tá? Livrarei, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas eu estou falando aqui o chamado: aprendei de mim. Mas aí dizendo assim: encontrareis descanso para a vossa alma. Bom, acontece que muitas vezes a obra do Senhor é cansativa, às vezes, né? Então muitas vezes a gente se sente cansado, esgotado com o negócio, e não deve ser assim. Então, por isso que Jesus: aprenda de mim, você vai encontrar descanso, mesmo com o trabalho, mesmo com a tarefa da obra, mesmo com tudo, a tua alma vai ter descanso no Senhor. O ministério não deve ser um fardo insuportável.
embora tenha momentos difíceis. O próprio grande apóstolo Paulo chegou um momento que ele disse lá na Ásia, dizendo, passamos momentos e tribulações tão grandes que até na vida desesperamos, mas foi um momento passageiro, tá bom? E teve vitória. Então o Senhor diz, aprenda de mim. Então, primeira coisa, siga Jesus, salvação. Segunda coisa, aprenda dele, aleluia, isto é discipulado, isto é ser discípulo. Aprendam de mim. Aí depois veio o próximo, servir. Chamado, siga-me. Segundo chamado, aprenda de mim. Terceiro chamado, então, para servir, isto é ministério. Então aqui eu destaco assim o primeiro chamado, que é geral para toda a igreja. Vinde após mim, sigam-me, sejam minhas testemunhas, tá? Mas agora começa um chamado específico, ministério, que é para servir. E aí nós temos uma coisa ao contrário. Então chegou um momento que Jesus estava com os seus discípulos, observando as autoridades romanas, as autoridades judaicas da época. Lembra que Roma governava, dominava, Israel era escravo, servo de Roma, né? Então Jesus estava observando essas lideranças e disse para os seus discípulos assim, olha o seguinte, aí fora, nessa aí, o povo serve os seus príncipes, seus líderes, seus príncipes estão lá em cima e o povo serve a eles. Não é assim? Aí Jesus disse, só que entre vocês vai ser diferente. Aquele que quer ser o maior, seja o serviçal de todos, que Jesus virou a pirâmide de ponta para baixo, tá bom? E diz assim, o líder é o servo. Então, é a chamada liderança servidora de Jesus Cristo, amém? Então, Efésios 4, verso 11, diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Na nossa mente, a gente pensa assim, aquele natural que Jesus discutiu lá com os seus discípulos, que isso está lá em Mateus capítulo 20. Ele é o líder, ele é isso, ele é aquilo, então a gente coloca num patamar lá em cima, exige perfeição, exige um monte de coisa, né? E a igreja é uma responsabilidade, sem dúvida. Só que Jesus vem e fala o contrário, você tem que ser o servo, se você é o maior, você serve a todos. Por isso, quando vai consagrar o obreiro, a gente diz, você está sendo consagrado aí, é isso, aquilo, mas o que está acontecendo? Está sendo te colocado uma carga de compromisso sobre os seus ombros, esse chamado. Então o chamado implica responsabilidade, não é um fardo insuportável, porque tem o poder e a graça de Jesus, mas é um chamado que compromete, você veio para servir, e não para se assentar numa cadeira e ser servido. Então o próprio Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pelos céus. Então quem não está disposto a um certo sacrifício nesse sentido, não serve para o ministério. Se quer apenas as honras, não serve para o ministério. Se quer apenas aplauso, não serve. Mas se está disposto a servir, amém, esse é o chamado do Senhor. Então somos chamados para seguir, somos chamados para aprender, para depois poder servir. Agora tem gente que quer pular etapas. Ninguém pode servir no reino sem primeiro ser discípulo, sem primeiro ter passado pela salvação, e isso não pode deixar nunca de seguir Jesus, sem primeiro ser discípulo, não pode deixar nunca de estar aprendendo com ele, para que então possa servir conforme os padrões dele, e não conforme a gente pensa, entendeu? Conforme os padrões dele. Então somos chamados para servir. Aí por último, chamados para reinar. Aí que é o problema, tem gente que já quer ser rei aqui. Aí ele diz, a minha igreja, a minha congregação, o meu isso, o meu aquilo é dele, ninguém mexe, né? É meu. Falei antes que a igreja tem dono, Deus vivo, nós somos apenas servo. E servo, uma hora está num lugar, outra hora está no outro. De repente o mestre chega, ó, te chamei para isso, te chamei para aquilo, vai para cá ou vai para lá. Se é servo, ele obedece. Mas somos chamados também para reinar, só que isso não é agora, tá certo? Então, por exemplo, Apocalipse 1:6,
e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém? Aqui já está falando de eternidade. Aqui representamos apenas, mas um dia teremos uma posição diferente. Amém? Lucas 22:12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então há uma recompensa. Eu quero associar isso aqui. Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado. E Lucas 19, verso 17, na outra parábola, Jesus disse assim: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Quando a gente estuda a escatologia, o que eu entendo? Que na eternidade, as recompensas, que em 1 Coríntios 3 fala do julgamento das obras dos crentes, baseado nesses versículos todos que acabei de ler e mencionar aqui, nós teremos posições diferentes no reino eterno do Senhor, conforme o trabalho, o serviço e a fidelidade prestada aqui, será a posição que terá depois. Você já viu alguém fazer graça e fazer piadinha? Eu já vi muito. Aí o céu o quê? Está lá nas nuvens, vendo os anjinhos cantar e não sei o quê. Jesus disse: eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Ah, mas eu estou cansado de trabalhar aqui, trabalhar na eternidade. Mas alguma coisa boa Deus tem lá, viu? Porque vai ter novo céu, nova terra, reis e sacerdotes, e alguém vai governar sobre 10 cidades, mas não, peraí. Então vai ter posições diferentes na eternidade. Claro que não vai ter as dores e aflições dessa terra, as injustiças, as maldades aqui, isso tudo vai acabar aqui. Quando esses corpos terrenos todos forem exterminados aqui, essa maldade toda acaba aqui. E nós vamos ressuscitar em novos corpos, glorificados, então não haverá nada das dores e maldades de aqui, certo? Mas que vai haver posicionamentos, questões de autoridades, hierarquias, coisas diferentes, vai ter. Dá para entender por essas palavras. Então, se você ficou meio em dúvida aí, anota aí, lê em casa, vai te aprofundar, o Espírito Santo vai te ajudar você a entender que realmente, porque não é o que fazem piada. Que coisa mais sem graça que lá vendo a origem tocar e cantar o tempo todo, a eternidade é toda. Não. Deus tem coisas que Paulo diz que ele não pode nem dizer o que ele viu lá, quando foi arrebatado, João também, e diz que jamais subiu a mente ou entendimento humano aqui terreno, o que Deus tem preparado na eternidade. Então, o último chamado é para reinar com o Senhor. Aleluia. Esse será o último. Então, esse não é aqui. Não procure cadeira de rei aqui. Não procure ser servido aqui. Mas procure servir. Sendo fiel no pouco. No que pouco aqui, no terreno. A coisa aqui. Sendo fiel neste pouco. Sobre o muito na eternidade serás colocado. Aleluia. Entende esse negócio? É isso que o Senhor está falando. Porque já viu, o próprio Jesus disse, né? Quando falou sobre o tesouro, não entesoure na terra, porque aqui a ferrugem vem, corrói, o ladrão vem, né? A idade vem vindo, você era uma mocinha linda, hoje está velhinha, né? Nós era, né, pastor Paulo? A minha esposa pode dizer que eu era bonitão, né? Quando tinha 19, 20 anos, né? Mas hoje dá mais, está indo. O que quer dizer? Tudo acaba aqui. Paulo diz: tudo perece pelo uso, até a tua roupa chique, cara, de marca, de grife, que você compra, ele diz assim, pelo uso acaba. Tudo acaba aqui. Outro dia eu olhei uma foto minha lá e comecei a cantar lá a música do Roberto Carlos. Esse cara era eu. Não sou mais, sou mesmo. Quando comecei a pregar, com 20 e poucos anos, a gente pregava uma hora e meia, né, pastor Paulo? Tinha 20 anos, era suave, corria o paletó lá embaixo. Hoje não dá. Um dia me convidaram para pregar em Rio Grande, e eu disse: quanto tempo, pastor, para dar um estudo lá? Pastor, umas 2 horas e meia. Digo: 2 horas e meia você vai ter que fazer um intervalo. Primeiro para mim, e depois porque vai ser proveitoso ninguém ficar 2 horas e meia ouvindo. Vai cansar, não vai aguentar. E nem eu vou conseguir falar 2 horas e meia. Mas quando eu era mais novo, eu fazia. Eu fui pregar em São Paulo, estava estudo para o Obreiro, eu peguei 2 horas e pouco lá de estudo livre. Naquele tempo o pessoal gostava, hoje não, né? Se passar de meia hora o pessoal não quer mais. Mas naquele tempo o pessoal gostava. Calor, suei, tomei uma dúzia de copo d'água. Mas eu era jovem, estava com 20 e poucos anos. Então tudo acaba e tudo perece pelo uso.
Então o Senhor diz: seja fiel no pouco, nessa vida, no que está na tua mão, seja fiel, e sobre o muito eu vou te colocar. Então, primeiro, amém, nós somos chamados para seguir, somos chamados para aprender, somos chamados para servir, e por último seremos chamados para reinar com o Senhor. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Duas doutrinas a ser evitada e até combater. Doutrina significa isso que nós estamos vendo aqui hoje: estudo da palavra, ensino da palavra. Aleluia. Lembrando que a igreja primitiva, quando nasceu, eles não tinham Bíblia. Pois por isso que eles não pensam uma coisa tão lógica. Eles não tinham Bíblia. O que eles tinham? Antigo Testamento, a lei judaica, e profetas e salmos, certo? Antigo Testamento. Mas a igreja está nascendo sobre o Novo Testamento, do sangue de Cristo, a aliança com Cristo. E aí eles não tinham nada escrito sobre isso. Então toda a revelação doutrinária para a igreja passou a ser dada pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então por isso que é chamado fundamento dos apóstolos. Tem essa expressão, fundamento dos apóstolos. E essa expressão, doutrina dos apóstolos. Então toda a dúvida da igreja era assim: diziam para os apóstolos, Pedro, Tiago, João, e agora? O que a igreja faz? Nós seguimos a lei judaica, ou deixamos, ou vamos, não vamos, e agora surgiu o problema novo, e agora o que a gente faz? O que a gente faz? Então os apóstolos iam para a oração, o Espírito revelado, e eles já haviam aprendido com Jesus. Aí que está uma questão de apóstolo, tem ou não tem apóstolo hoje, porque os primeiros apóstolos são aqueles que andaram com Jesus, ouviram diretamente dele e passaram então a transmitir as doutrinas para a igreja que estava nascendo. Nem talvez imaginavam que ia ficar escrito para formar o que hoje é o Novo Testamento da Bíblia, certo? Então tudo ia para ele. Então isso é doutrina. Então quando a gente fala em doutrina, às vezes confunde a cabeça de alguns, porque alguns ficam arrepiados porque acham que é costumes de veste, de aparência, essas coisas. Claro que o bom porte, o bom testemunho faz parte, né? Lógico, mas não estipular uma moda. Mas eu disse duas doutrinas a ser evitada e até combatida. Primeira, doutrina de homens. Segunda, doutrina de demônios. Mateus 15, verso 9: mas em vão me adoram e ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Marcos 7, 6 também repete isso, referindo-se isso à profecia de Isaías 29, 13. Isaías disse: esse povo me serve de lábios, mas de coração estão longe. Então Jesus faz referência a isso, dizendo o quê? Que eles estavam seguindo doutrinas e preceitos de homens. Ora, a lei judaica tinha aproximadamente 613 mandamentos, ou normas, regras, enfim, 613. Os escribas foram acrescentando, as autoridades da época, na questão da lei, foram acrescentando mais regras e mais regras, chegava a mais de 2.000. Por isso Jesus disse assim: eles atam um fardo pesado e põem nos ombros do povo, mas com nenhum dedo eles querem mexer, ou eles podem mexer, o carregar, o fardo. Mas ato aquela liderança opressiva, dominadora, que põe nos ombros dos outros um fardo insuportável. Então isso é chamado doutrina de homens. E aí a segunda que Paulo fala em Timóteo, a 1 Timóteo 4, 1, ele disse doutrina de demônio. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Irmãos, se está na Bíblia, nós não podemos ser ingênuos de acreditar que essas coisas não estão se infiltrando na igreja. E aí que entra a responsabilidade de obreiros e liderança, que a Bíblia mesmo, no ensino de Paulo, diz que tem que ser apto para o ensino, porque tem que instruir a igreja a não acreditar em tudo que houve, principalmente nesse momento que nós temos uma liberdade total, porque hoje a gente está pregando aqui, as pessoas vão para o Google pesquisar, vão para o YouTube ouvir, todo tipo de gente. E aí que tipo de doutrina eles estão aprendendo? Então, se a Bíblia fala que isso existe, temos que tomar cuidado. Tem muita gente pregando coisas bonitas e agradáveis aos ouvidos, mas zero de Bíblia. Então o que a Bíblia diz? Doutrina de homens e doutrina de demônios, certo? Então são muitos detalhes dentro disso aí. Para nós encerrar, que o tempo se foi, quero só lembrar de uma coisa, da palavra de Deus a Josué. Primeiro capítulo de Josué. O Senhor disse: meu servo Moisés encerrou sua vida, seu ministério. E aí o Senhor chama Josué
e diz: você vai fazer esse povo herdar a terra. Presta atenção nisso, liderança. Você vai fazer esse povo, vai conduzir esse povo lá. Então existe um povo que precisa de liderança. E a chave para Josué foi o seguinte: esforça, primeira coisa. Então é necessário se esforçar. Se quer ser bom obreiro, bom líder, te esforça, é necessário. Segunda coisa que ele disse: tenha bom ânimo. E depois mais duas vezes ele repetiu, não bom ânimo, mas disse muito bom ânimo. Então primeiro disse tenha bom ânimo, depois disse tenha muito bom ânimo. E repetiu duas vezes, se repete aí nos versos 6 ao 9. Então, quando você tem que ter ânimo, e tem que ter muito bom ânimo, é porque o desafio é grande, o povo é sofrido, o povo vem aflito, com necessidade, o povo dá trabalho para curar, para tratar, para restaurar, e a liderança está nesse trabalho constante. É a guerra que nem Josué enfrentou. Lá foi uma guerra sangrenta, né? Mas a nossa guerra agora, disse o próprio ensino de Paulo, não é contra carne e sangue, mas poderes e principados, coisas do mal, né? Então nós temos essa guerra. Então diz ele assim: tenha muito bom ânimo. E para manter esse ânimo, o Senhor disse assim: medita na palavra dia e noite. Aleluia. Medita na palavra constantemente e procura te manter nela, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque ela te fará prosperar em todo o teu caminho. Aleluia. Então essa é a chave de bênção, é a chave da vitória para nós, é manter o ânimo, manter a fé. Eu digo assim, pensamento positivo não é fé, mas a fé é positiva, ela te faz ver o impossível e viver o impossível. Então tenha esse bom ânimo da fé, te alimente da palavra, ande na palavra, viva a palavra, não te desvia, porque ela é que vai prosperar tua vida, teu chamado, teu ministério, vai te dar luz, revelação, conhecimento, discernimento, como eu disse, dessas falsas doutrinas e heresias, engano, que Jesus disse, que Paulo disse, doutrina de homens e doutrina de demônio que tenta entrar na igreja. Meu Deus querido. E você é um dos vigilantes, coluna e firmeza da verdade. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe. Pastor Paulo, quase passei, mas acho que tem tempo. Obrigado, gente. Deus abençoe.